Fala, abduzidos! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marcos Campos e logo de cara hoje quero lembrá-los que toda semana aqui tem 3 episódios novos, histórias criminais, mistérios, enigmas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, acompanha o canal, me segue nas outras redes, eu sou Marcos Campos. Se puder, entre para o nosso clube de membros, porque isso ajuda diretamente nas produções, tá? Mas se não puder agora, tá tudo certo. É só deixar um like, um comentário, nem que for um emoji. É isso aí. Hoje nós vamos conversar sobre o primeiro assassino em série, pelo menos conhecido, lá do Uruguai. O Uruguai, galera, é o segundo menor país da América do Sul, com uma elevada qualidade de vida e uma economia desenvolvida, e faz fronteira aqui com a gente, são nossos vizinhos, e também com a Argentina. A capital do Uruguai é a cidade de Montevidéu, e no país vivem 3,4 milhões de pessoas. O que isso quer dizer? É que é um país cuja população é bem menor que muitos estados aqui do nosso país. Talvez por isso que o caso de hoje é considerado o primeiro assassino em série daquele país documentado, tá? E foi nesse contexto aí que em 12 de fevereiro de 1993 a polícia encontrou o corpo de uma jovem nas proximidades do Parque Roosevelt, no departamento de Canelones, na região de San José de Carrasco. A necropsia revelou depois que ela tinha perdido a vida em razão de um estrangulamento. E isso, claro, chamou muita atenção das autoridades, também da população, pois anteriormente outras 2 garotas haviam sido encontradas mortas dessa mesma forma, e essa não era a única coincidência, tá? As 3 jovens frequentavam o mesmo bairro, o mesmo ambiente, e nenhuma havia sido abusada. Ou seja, tudo indicava que eles tinham um assassino em série nas ruas da capital uruguaia, algo inusitado para eles e, acima de tudo, assustador. Em todos os casos, as vítimas foram vistas vivas pela última vez no bairro Carrasco, o mais rico de Montevidéu. Mas, como sempre, vamos conhecer tudo em detalhes, fechou? Então, vamos aos fatos. Começar falando para vocês então sobre a primeira vítima, a Ana Luzia Miller Sichero. Embora ela tenha acabado sendo o último dos crimes a ser solucionado, o primeiro deles em ordem cronológica foi o cometido contra Ana Luisa Miller, uma jovem de 26 anos, formada em História e professora, irmã de uma famosa tenista do Uruguai, a Patrícia Miller. A Ana Luisa morava em Carrasco com seus pais e 2 irmãs, namorava o Hugo Sapelli, um engenheiro de 29 anos. O corpo dela foi encontrado com sinais de asfixia, com hematomas no rosto e jogada nas dunas da praia de Solimar, a poucos metros da prefeitura naval, por volta das 8 horas da manhã do dia 1º de janeiro de 92. Apenas para esclarecer, pessoal, que prefeitura naval é um órgão de segurança ligado à marinha do país. Quem a levou transportou a jovem no carro dela mesma, que horas depois foi abandonado a um quarteirão de onde ficava a casa de um rapaz chamado Pablo Goncalves. E nesse momento, o radar da polícia, dos investigadores e da população estava ligado para todos os homens daquela região. Já a nossa segunda vítima do episódio de hoje se chamava Andréa Gabriela Castro Pena. A segunda vítima tinha apenas 15 anos de idade. Ela morava com os pais no bairro Malvin, que é ao lado de Carrasco, e ela cursava o ensino médio no liceu número 20, que fica entre os 2 bairros. A vida da garota foi ceifada no domingo 20 de setembro de 92, após deixar uma danceteria 9 meses após a primeira vítima. A pobre garota morreu dentro de um carro em decorrência de asfixia causada por manobras de sufocamento em torno da sua garganta. Um fato estranho que chamou bastante a atenção de todos foi que o matador enrolou uma gravata listrada de branco e verde em volta do pescoço da menina. Aqui vale ressaltar que posteriormente foi encontrada uma fotografia do assassino, ainda criança, vestindo uma gravata parecida com essa, e durante a busca em sua casa, nas investigações posteriores, localizaram conjuntos de gravatas da mesma marca e estilo. Ou seja, para ele, enrolar aquela gravata em Andréa foi uma espécie de ritual.
Mas voltando à vítima, seu corpo sem vida foi descoberto parcialmente enterrado sob a areia de uma praia do balneário de Punta del Este, a mais de 100 quilômetros de onde ela morava e tinha sido vista pela última vez. Ela estava dentro de uma cova rasa que seu carrasco cavou com as próprias mãos. Chegamos agora então à terceira e última vítima conhecida, a Maria Vitória Williams. Eu falo conhecida porque o caso se encerrou com essas três, mas diante de tudo que ainda a gente vai ver no episódio, é sempre bom colocar um conhecida, talvez, supõe-se, porque é muita ruindade. Essa terceira vítima teve seu corpo encontrado em 12 de fevereiro de 93, nas proximidades do Parque Roosevelt, região de Carrasco. O nome dela era Maria Vitória Williams, de 22 anos, originária do departamento de Salto, e naquela época ela morava a 2 quadras da casa de um rapaz chamado Pablo. Pois é, aquele mesmo, eu já mencionei aqui há pouco. Ela desapareceu em 8 de fevereiro de 93, enquanto ela esperava o ônibus para ir trabalhar. Eu vou contar para vocês a versão que o próprio assassino forneceu depois ao juiz do caso. Ele a viu da janela de sua casa e sentiu um impulso repentino e decidiu sair à rua para abordá-la. Chegando lá, ele falou para a jovem que sua avó estava doente, havia sofrido um ataque repentino, estava desmaiada e não reagia, e que ele precisava de uma ajuda urgente. A jovem solidariamente correu para ajudá-lo e entrou na casa dele. Já dentro da casa, o Pablo teria pedido que ela pegasse o telefone para ligar para a emergência, enquanto ele subia ao 2º andar para ressuscitar a avó. Vai vendo. Quando a jovem tentou fazer a tal ligação, foi atacada pelas costas e após uma luta desesperada, ela acabou sendo subjugada por meio de uma dura manobra de sufocamento manual que a fez perder a consciência. Em seguida, seu agressor colocou uma bolsa de nylon em sua cabeça e amarrou essa bolsa em seu pescoço, garantindo assim que ela perdesse a vida. E esse modo que ele abordou essa terceira vítima me fez lembrar aqui de um canal que eventualmente aparece uns vídeos aqui pra mim que eu assisto, né? De defesa pessoal. Sabe quando você tá andando na rua? Não tô dizendo que é o caso aí, mas me fez lembrar, enfim. Acho válido mencionar aqui. Quando você tá andando na rua e uma pessoa para pra pedir alguma coisa, uma informação, até mesmo um dinheiro, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa vem pra cima de você de modo que vá cercar ali ou se aproximar demais de você. Então, esse cara que faz instrução aí de defesa pessoal, Krav Maga, ele diz que é pra você, quando você perceber que a pessoa, ô amigo, espera aí que eu preciso falar com você e tal, ele diz pra você continuar quando você estiver na rua, assim, né? Principalmente em lugares que não é tão movimentado assim, né? É pra você continuar andando, você vira pra trás e fala, desculpa, não posso parar agora e pega o rumo. Porque se a pessoa tiver com má intenção ali, tudo que ela quer é encurtar a distância com você. Pra de repente, né, te coagir a fazer alguma coisa que ela quer, te espetar, te apunhalar de alguma forma. Sei lá, achei válido. Bom, falando agora então sobre as investigações, né, do caso do primeiro serial killer lá do Uruguai, a polícia tinha a missão de devolver a tranquilidade a uma das capitais mais seguras da América Latina dos anos 90. E isso tudo de maneira célere, rápida. E para isso, a polícia interrogou centenas de pessoas, mas sem sucesso. Os familiares de Ana Luísa, Andréia e Maria Vitória começaram a questionar os investigadores sem entender como não tinham sequer um suspeito. Pelo menos foi assim até que o caso deu uma guinada, um plot twist, uma reviravolta. Um amigo de Pablo, cujo nome não foi divulgado pela imprensa, foi à delegacia para entregar algo. Tratava-se de umas algemas que o Pablo tinha dado a esse amigo. Ele achou que aquilo ali poderia significar alguma coisa para a polícia. Ao receber as algemas, os investigadores lembraram de uma denúncia que havia sido feita em 91 e começaram a ligar os pontos. E sobre essa denúncia aí eu já comento adiante com vocês, tá? Mas, diante de tudo isso, naquele momento, a polícia também começou a ligar os pontos porque tanto esse rapaz quanto o Pablo, amigo dele, moravam nas proximidades de onde os assassinatos tinham acontecido. Eles eram praticamente vizinhos da Maria Vitória e a casa dele era muito próxima de onde o carro que foi abandonado da Ana Luísa foi encontrado. Por último,
todos que o conheciam o descreviam como uma pessoa solitária, até mesmo antissocial, características que podem coincidir com as de um assassino em série, não é? Estamos aqui falando do Pablo, tá, gente? Mas aguenta aí que eu já vou passar a biografia do sujeito para vocês. Graças a essa denúncia feita 2 anos antes, que havia sido arquivada, os agentes puderam montar um caso contra o Pablo. Então eles foram procurá-lo em sua casa, mas o jovem não estava lá. Tudo indicava que ele havia fugido quando as coisas começaram a esquentar na investigação. Até que em 22 de fevereiro de 93, 4 policiais de uma delegacia de Montevidéu o detiveram em um ônibus no município de Uruguaiana, aqui no Brasil, já que ele vinha de Porto Alegre, pois havia passado alguns dias na casa de uns parentes aqui do Brasil. Mas, perante os policiais, ele não falou nada, mas quando foi levado a uma audiência na presença de um juiz e outras autoridades, ele acabou confessando tudo. Agora sim, conhecemos as vítimas, um pouquinho, né, de como a casa começou a cair para ele. Agora vamos entender quem é o Pablo José Goncalves Gallareta. O Pablo nasceu em 6 de março de 1970 em Bilbao, na Espanha. Ele é filho de Alba Reina Gallareta e Hamlet Goncalves, um famoso diplomata uruguaio. Era de uma família de classe alta com fortes conexões no Uruguai e na Espanha, ou seja, tinha uma posição de influência na sociedade. Em razão da profissão do pai, o Pablo morou em diversos países enquanto criança, porém aos 9 anos ele se instalou definitivamente no Uruguai, no bairro de Carrasco, uma área de classe alta em Montevidéu. Lá ele frequentou a escola primária no Stella Maris e completou seus estudos do ensino médio em uma escola pública. Apesar de sua vida cheia de privilégios, o Pablo tinha um comportamento inquietante desde cedo. Ao longo da sua juventude, segundo informações, ele demonstrava uma notável falta de empatia e uma tendência a mentir e manipular. Mas, devido ao seu status social, esses sinais inicialmente não foram vistos como alarmantes. Embora não se conheçam detalhes de abusos ou traumas em sua infância, sabe aquela biografia básica que a gente conhece de maioria aí dos serial killers, não é? Nada disso poderia descrever como foi a infância do Pablo. Apesar disso, algumas pessoas o descreviam como um cara narcisista e manipulador. O que me parece um tanto quanto estranho, né? Porque aqui a gente tá vendo o depoimento de pessoas que conheciam Pablo. Ele era descrito como uma pessoa quieta, né, na dele, isolada, mas ao mesmo tempo narcisista, manipulador. São duas características meio assim... O cara pode ser um camaleão e se moldar? Pode, claro, ele pode estar sendo ali extrovertido no sentido de manipular as pessoas, né, conforme ele quer, ser narcisista também, porque ele tem algo em mente, né, que ele quer colocar em prática. Ok, mas isoladamente assim causa uma certa discrepância, uma estranheza, que é tão narcisista e manipulador. Mas whatever. Já na fase adulta, o Pablo era tido como um jovem reservado e discreto. Vai vendo, ele cresceu assim, as pessoas o viam assim ainda. E ele tinha também, como acontece em algumas biografias de assassino em série, um QI acima da média. Ele ingressou com facilidade como estudante de ciências econômicas na faculdade de ciências econômicas lá da República. Mesmo sendo de uma família abastada, enquanto ele estudava, ele mantinha um pequeno negócio de conserto de motos em sua casa, o que o tornava uma figura bem conhecida na vizinhança. Ele também tinha uma namorada com quem ficou até 91 quando terminaram esse relacionamento. Porém, o nome dessa moça também não foi divulgado. Nesse mesmo 1991, o Pablo, já com 21 anos de idade, foi investigado pela primeira vez pelas autoridades, pois existia contra ele uma denúncia de tentativa de violação de uma jovem. Como nós veremos mais adiante, é uma denúncia confusa também, tá? Vamos dizer aí mal documentada, talvez. Tão estranha essa denúncia que é até difícil de descrever. Mas deixa eu tentar aqui, tá? Vamos tentar aqui, porque, né? Vocês sabem, galera, que boa parte, né, de todos os conteúdos são baseados nas fontes abertas, né? Quem dera se a gente pudesse ter acesso a todos os autos processuais, né, inquéritos e tudo mais. Mas com o que a gente tem é o seguinte sobre essa denúncia aí, tá? A moça teria pegado uma carona com ele, com o Pablo, para ir até o trabalho. Só que no meio do caminho, ele quis ter intimidade com essa mulher. E como ela negou, ele a agrediu e a ameaçou com uma arma. Segundo a vítima que sobreviveu, ele chegou a prendê-la com uma algema no carro e fez o que queria fazer com ela. Depois de tudo,
ela teria sido libertada. Isso na visão da própria vítima, tá? A jovem então foi diretamente a uma delegacia, mas a única prova que ela tinha era a carteira de identidade de Pablo, que por algum motivo não explicado tinha ficado com ela. Não sei se ela pegou ali no carro, mas a polícia então chamou Pablo, que ao ser inquirido, alegou que teve relações consensuais com essa mulher. E depois ela que cometeu um crime, porque roubou a carteira dele. A história era minimamente insólita, né? E não existiam provas suficientes para que houvesse o indiciamento de Pablo, né? Por esse suposto abuso. Então, o processo também não podia ser instruído e acabou sendo arquivado, pois era apenas uma questão de palavra contra palavra. E por isso não foram registrados antecedentes criminais para ele. Só que esse acontecimento acabou sendo importante para a futura investigação que aconteceria, como nós vamos ver agora. E vocês lembram agora há pouco que eu comentei com vocês que quando o amigo dele entrega a algema lá para a polícia, que ele achou que seria importante, quando as coisas estavam começando a esquentar na investigação já dos 3 homicídios, eu falei que eu já ia comentar com vocês. Então, é justamente essa denúncia dessa moça, tá? Que teria sido algemada, aí o amigo ficou sabendo e entregou a algema depois lá para os policiais. Bom, em 16 de julho de 92, o pai do sujeito aí, o Hamlet Goncalves, faleceu. Esses aspectos da vida de Pablo antes dos crimes mostram um jovem que, apesar de ter uma vida privilegiada e aparentemente normal, acabou se envolvendo em comportamentos violentos que mudaram drasticamente sua trajetória, a história criminal, digamos, até do Uruguai. Aqui vale um parênteses também, tá, gente? É Goncalves mesmo, tá? Não é Gonçalves, não. Assim que o público soube que o Pablo era considerado o assassino das jovens Andréa Castro e Maria Vitória Williams, espalhou-se o boato de que um terceiro homicídio, o da Ana Luísa Miller, não tinha sido cometido por ele, mas que as autoridades o estavam usando para aproveitar e resolver um mistério que os investigadores não tinham conseguido solucionar até aquele momento. E havia muita pressão, inclusive, sobre as autoridades, pois ela era a irmã de uma celebridade. Até hoje, essas dúvidas ainda persistem, é verdade, sabia? E basta ler os blogs da internet que tratam do caso para verificar que muitos comentários de usuários sustentam a inocência de Pablo Goncalves em relação a esse assassinato em específico. Porém, as provas condenatórias foram muito sólidas quando foi realizada a reconstrução do crime de Ana Luísa Miller. O suspeito compareceu ao local do crime juntamente com a polícia, o juiz, o promotor e seus advogados de defesa. O corpo foi descoberto nas dunas da praia de Solimar, a poucos metros da prefeitura naval, como a gente viu lá no início. O assassino não tentou esconder a vítima e muito menos enterrá-la. O corpo sem vida dela ficou caído porque foi atirado num pequeno barranco, caindo após ser empurrado pela porta aberta do passageiro do veículo em que era transportado, aquele carro da própria jovem. Esse carro aí estava estacionado de uma maneira bem determinada e as fotografias periciais tiradas das marcas deixadas pelos pneus indicavam isso. Ou seja, o veículo não poderia ser parado de forma alguma para coincidir com a forma como o corpo foi encontrado e de onde foi lançado. No início da reconstrução do caso, o réu pediu ao juiz autorização para conduzir o carro de polícia que tinha levado ele até lá. Depois ele manobrou o carro, posicionou precisamente no local e da forma, aliás, como foi quando ele praticou o ato de se desfazer do corpo. Isso tudo foi registrado pela polícia. Esta ação foi realizada por iniciativa do próprio réu perante testemunhas e com garantias legais. Não parecia válido argumentar que estavam lidando com provas plantadas ou obtidas através de coação. Outra coisa é que no dorso das mãos e nos punhos de Pablo havia marcas que coincidiam com as marcas deixadas pelas amarras que foram feitas em Ana Luísa. Pablo Goncalves declarou que a amarrou com os cadarços dos seus sapatos náuticos. Esses cordões são constituídos por finas tiras de couro, próprias para deixar rastros e marcas semelhantes aos que foram detectados aí nos punhos, nas costas das mãos da vítima. E nos outros 2 casos, as provas também seriam conclusivas. O corpo enterrado da adolescente Andréa Castro usava uma gravata listrada branca e verde amarrada no pescoço, como a gente viu. Ela não foi estrangulada por essa gravata, mas sufocada manualmente até que sua vida fosse tirada. A colocação da gravata envolvia uma forma de ritual inerente a um crime cometido por um assassino sequencial. Implicava uma espécie de marca pessoal ou selo, sabe, impresso pelo perpetrador na
presa humana. Pois bem, pessoal, durante a busca na casa do suspeito, foi apreendida uma fotografia infantil de Pablo Goncalves, aquela que a gente viu anteriormente, usando uma gravata semelhante. Além disso, foram localizadas outras peças de mesmo corte e cores semelhantes. Todas faziam parte de uma coleção emitida por uma fábrica inglesa fechada há 30 anos e pertenciam ao diplomata Hamlet Goncalves, pai do investigado. Será que aí temos alguma coisa assim a ser levada em conta no perfil do cara? Né? Usando aí a gravata do pai, gravatas que ele usou quando ele era criança, não é? Foi comprovado aí que as gravatas eram inglesas, tal, que a fábrica já tinha fechado há muito tempo. Será? Acho que sim, hein? E pessoal, sabe essas roupas aí, inglesas? Elas eram sempre vendidas, isso de acordo com as investigações, tá? Em grupos de 3. E lá na casa do fulano, estava faltando uma nesse grupinho aí. Essa informação, então, deixava claro ali na investigação, com alto grau de probabilidade de certeza, não é? Que a gravata restante não poderia ser outra senão aquela encontrada no pescoço da vítima. Em relação ao crime contra Maria Vitória Williams, a proximidade entre os bens da acusada e a casa onde morava a menina foi decisiva. A jovem desapareceu no curto trecho entre sua casa e o ponto de ônibus, quando se dirigia para o trabalho em uma manhã chuvosa de 8 de fevereiro de 93. Não havia sinais de luta, nem foi vista entrando no carro de um estranho. A Maria Vitória não sairia com um estranho, mas num gesto samaritano, de acordo com a sua personalidade, ela aceitaria entrar na casa do seu vizinho, que foi correndo até ela para pedir ajuda, vocês se lembram? Que a avó estava lá morrendo e tal. Pretexto que ela acabou, né, caindo para ajudar. Da mesma forma, em depoimentos prestados à polícia, o acusado afirmou ter jogado pertences de suas vítimas em um terreno baldio localizado no bairro de Maronhas, um caderno pertencente a Andréa Castro, bem como uma agenda parcialmente queimada e uma bolsa pertencente a Maria Vitória. Por fim, vale lembrar que o Pablo confessou a prática dos assassinatos, fornecendo abundantes detalhes, suas histórias diante do juiz, do promotor e do escrivão, e na presença de seus 2 advogados de defesa. Posteriormente, ele se retratou quando mudou de advogado e disse que só confessou porque foi torturado pela polícia. Aí, né, você já sabe que mudou de defesa e... Bem, mas finalmente o tribunal concluiu que as provas encontradas eram suficientes para prender e condenar o Pablo. E a pena inicial, 30 anos de prisão, que é o máximo lá no Uruguai. Na prisão, o Pablo foi esfaqueado e quase morreu. Ele também se casou e até teve uma filha, mas depois se divorciou. Ele estudou direito, economia e ensinou inglês a outros prisioneiros. Aí o cara tinha tudo, né, velho, para seguir um caminho, né, decente. Mas aí entra as questões também, né, de cunho psicológico que a gente não tem acesso para saber, né? Se ele já tinha ali uma doença que fez germinar a sementinha do mal nele. E longe, pelo amor de Deus, isso aqui é um atenuante, tá? Só tô comentando só. É um canalha completo, né? O mal personificado. Bom, o Pablo foi transferido então a uma prisão de baixa segurança numa zona rural, no nordeste de Montevidéu. Vai vendo. Teve algumas saídas temporárias e por fim sua sentença terminou e ele recuperou a liberdade em 23 de junho de 2016. É mole. E isso, claro, né, reacendeu o debate público sobre ele. Será que ele vai matar novamente? Uma questão de tempo? O psiquiatra forense Amandu Martínez afirmou ao jornal uruguaio El País que é improvável que ele cometa um novo crime. Por que ele não explicou, mas disse que é improvável. E se explicou, não sei, não vi. Mas que é estranho, né? Como assim, cara? O cara mata 3 ali. Tem claro, se a gente pegar o modus operandi, tem, né, elementos ali que comprovam alguma coisa psicológica nele, não é? Esse lance da gravata e tudo mais. Bom, mas o advogado e o criminologista argentino Cláudio Stampalirra disse ao jornal uruguaio também, El Observador, que de acordo com evidências internacionais, em casos de homicídios múltiplos, quanto mais longa a pena, maior a reincidência. Atualmente, por isso que não pode sair, né? Ele mora no Paraguai, está lá desde 2017 e se casou com uma paraguaia. Lá ele foi preso também, tá? Com 9 gramas de cocaína e uma pistola 9mm, com 21 projéteis. Por isso, ele foi condenado a 2 anos de prisão e cumpriu a segunda pena até 2019. Após sua soltura, não há registro de entrada ou saída do Paraguai pela Direção Geral de Migrações. Atualmente também não há nenhum processo judicial paraguai lá falando do Pablo, tá?
Especialistas uruguaios e numerosos criminologistas diagnosticaram o rapaz com transtornos de personalidade antissocial, situação que não lhe garante condições de viver em sociedade, não é? E aí? Te pergunto, né? Qual que é a opinião de vocês sobre esse homem? Vocês acham que ele pode andar livremente entre nós? Pois já cumpriu suas penas, já tá quite aí com a justiça, já quitou toda a sua dívida? Ou você acha que ele deveria permanecer eternamente preso? Seja como for, a justiça entendeu que ele pode ficar solto, né? Então, vocês percebem que é tudo muito recente ainda, né? Essa soltura em 2019, né? Quase 5 anos aí, mas... não sei, será que tá adormecido? Será que vai acontecer alguma coisa? Mas que é um caso interessante que deveria ter sido melhor averiguado, investigado, como é que eu vou falar? Construído juridicamente melhor, porque, né, pra mim, assim, não sei pra vocês que era a opinião aí nos comentários, ficou muito claro que ele já era, né, tinha alguma coisa psicológica, não precisava depois de anos esses caras psicólogos, psiquiatras, forenses ter falado que ele tem personalidade antissocial, né, transtorno de personalidade antissocial. Pô, a cara, velho, esse negócio da gravata aí, do pai, um negócio que o cara guardou durante tantos anos. O que será que acontecia, né? Infelizmente, galera, não tem na internet disponível a biografia completa dessa família pra saber o que acontecia lá, tá? O que se fala é que não tem histórico nenhum, que ele viveu numa família abastada, né? Ele tinha ali elementos pra, né, ter uma vida direita, mas por alguma razão ele escolheu esse caminho. E é aí que entra essa dúvida, né? Por que razão ele escolheu esse caminho, né? Seria muito interessante se houvesse mais materiais aí, mas, né, tem gente que tem acessos aí, então se tiver alguém entre nós aí, deixa no comentário se tiver uma informação interessante sobre essa história, eu fixo aí e a gente continua debatendo lá nos comentários, fechou? É isso, agradeço imensamente a sua companhia, um beijo do Ruivo, até o próximo episódio.